Nós vamos começar uma nova série de mensagens com o tema Prisões, enclausurados sem saber. Embora a gente já tivesse planejado falar sobre isso, eu acho que esse tema tem tudo a ver com os dias atuais, com o momento que nós estamos vivendo. A gente parece que acordou igual aquele Rick da The Walking Dead, num apocalipse zumbi. A gente viu e presenciou esses dias uma experiência muito ruim diante da falta de algumas coisas básicas, né, como combustível, alimentos, e a gente não tinha vivido dias assim. Alguns mais antigos vão se lembrar que na década de 80 a gente viveu algo parecido, quando faltava carne, leite, combustível também, mas muitos nunca viveram isso, e de alguma forma se viram diante de um caos, diante de um lugar ou de um momento em que faltavam coisas. E nessa experiência que todos nós acabamos vivendo e que essa crise nos proporcionou, acabou brotando um sentimento que são sentimentos expressos através do medo, né? O medo. Alguns estudiosos vão chamar esses medos de medos sociológicos. Eu quero citar aqui alguns. São medos, por exemplo, que se referem ao receio do caos, o medo do caos. Há também o medo de perder ou de acabar o dinheiro. Muitos chefes de família, pais, mães, responsáveis, ficam preocupados com isso, diante da crise. O emprego, os recursos financeiros, a sensação de que as coisas vão acabar. O medo da violência é um medo sociológico característico dos dias atuais. A gente viu as pessoas todas desesperadas, os boatos, os fake news nos grupos de WhatsApp, e aquele medo de não sair para a rua, de não pegar um carro, de não ir até um posto de gasolina. Há também o medo de situações incontroláveis, perder o controle das coisas, medo de mudanças, medo de fracassar e, por último, o medo sociológico, o medo do futuro. É a sensação de olharmos para o quadro do nosso país e a gente perceber que não há a expectativa de melhora. Se conversa com as pessoas têm um tom pessimista em relação ao futuro. A gente vê um quadro de que as coisas tendem a piorar, não melhorar, e muitos são consumidos por esse medo do futuro. Alguns cientistas políticos chegam a considerar esses medos sociológicos como um instrumento de domínio ideológico. Para quem está na ponta do poder, no cume da pirâmide de poder, o medo de alguma forma acaba se tornando um instrumento de domínio ideológico. A população com medo se torna refém de algumas ideologias. Isso é muito comum, se a gente olhar para a história da humanidade, sempre foi assim. Agora, não há só os medos sociológicos, porque eles na verdade são extratos de medos que nós possuímos individualmente. Eu acho que essa ponte de contato e isso que nós estamos vivendo como sociedade, esse medo que de alguma forma transparece em várias áreas da nossa vida, eles têm origem em alguns medos que nós possuímos enquanto pessoas normais, comuns. Por exemplo, medo de morrer. É um medo comum. Eu já vivi essa experiência na minha vida de ter muito medo de morrer, medo de perder as pessoas que nós amamos, medo de perder quem está do seu lado, e a gente fica sempre dominado por esse sentimento. Medo de ficar doente é um medo muito comum. Tem uma experiência que acontece nas redes sociais interessante. Quando alguém falece, morre, e as pessoas colocam lá, estou de luto, né, nas redes sociais, e é uma pessoa jovem ou uma criança, se você olhar nos comentários, as pessoas estão curiosas para saber do que essas pessoas morreram, o que elas sentiram, quais foram os sintomas dessa doença grave, porque há um medo de ficar doente, há um receio, mais até do que se compadecer das pessoas do sofrimento, as pessoas ficam mais contaminadas por esse sentimento de que pode acontecer com elas. Há o medo de sair na rua, há o medo de ficar sozinho, medo de andar de avião, medo de traição. Muita gente refém desse sentimento de que possa acontecer alguma coisa,
com a pessoa que ama, e ao ponto de que isso se dê através de uma traição, e o medo de ficar sozinho. Esses medos refletem muito da nossa humanidade, sejam eles sociológicos, porque acabam tendo como origem os nossos medos humanos, os medos sensoriais, que partem da nossa própria existência como humanidade, mas a gente percebe que todos nós somos vítimas desse sentimento. Todos nós. Eu e você estamos vulneráveis a esse sentimento. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha medo daquele personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Cuca. Tinha mais gente com medo, que ninguém quer se entregar aqui, mas a Cuca dava medo na gente. Eu tinha muito medo, e hoje a gente olha para trás e vê isso como algo infantil, porém, o medo dominava. O medo, em algum sentido, tornava a gente refém. Agora, qual é a percepção disso? E a reflexão que eu quero fazer com você é conectar que todos nós estamos vulneráveis a esse sentimento, que faz parte da nossa humanidade, que a Bíblia considera esse sentimento humano e não coloca o medo como sendo uma falta de fé. Isso é muito importante. O medo, em nenhum momento nos textos bíblicos, é tratado como falta de fé, mas como um diagnóstico da nossa humanidade. O medo faz parte de um mecanismo de defesa importante, é nos avisar que algo grave pode acontecer. Esse sentimento, ele acaba sendo de alguma forma uma proteção. Ele é útil, ele é humano. Agora, o que ele não é positivo, e aqui talvez seja o limiar do medo humano e da enfermidade medo, é quando esse sentimento ele não desarma, ele nos aprisiona. Ele faz mal às pessoas que estão ao nosso lado, ele controla a nossa vida, ele domina a nossa vida. Por isso eu queria ler com você um texto muito conhecido de 1 João, capítulo 4, os versículos 16 ao 19. Nós temos um texto onde João, ele está refletindo sobre o movimento do amor de Deus. 2 domingos atrás, a Bruna pregou aqui sobre esse mesmo capítulo, e ela disse exatamente o que eu vou dizer agora, que os comentaristas, ao olharem para esse texto, eles consideram que Deus tem como a sua origem o amor. Ele chega a afirmar que Deus é amor, e que todo amor provém desse Deus. Deus provém o seu amor para os seres humanos. É como se houvesse um movimento do amor, e nesse movimento, o início do amor é o próprio Deus. Deus é a fonte de amor. E nessa relação com a humanidade, Ele ama primeiro. Do ponto de vista prático, não teórico, Ele demonstra amor para as pessoas. Mas a temática nesse texto, e você vai ler comigo a expressão medo, é porque muitos dos religiosos da época tinham um enorme receio do juízo, do julgamento, do fato e da possibilidade de morrerem. Por isso que a gente pode considerar que nesse texto a palavra medo se refere ao medo de morrer, o medo de ser exposto a um juízo, a uma condenação diante da nossa humanidade. Então esse é o contexto. O texto nos coloca Deus como sendo o agente do amor, o movimento do amor, Deus como sendo aquele que provê o seu amor, nós somos as vítimas, nós somos aqueles que recebem o amor diante dessa constatação humana de que nós somos falhos, estamos expostos à condenação, ao juízo e ao medo da morte. E o texto diz assim: e nós conhecemos o amor, e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto consiste o amor, é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos desse mundo. Aqui a gente percebe a consideração de que nós estamos dentro de uma cultura, há espaço para a nossa humanidade. Agora, olha só a afirmação: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Interessante a possibilidade que a Bíblia nos apresenta de que esse sentimento é um sentimento humano. Se a gente parar para pensar e ler um pouco a história bíblica, nós vamos encontrar personagens como Elias, Davi, Pedro e o próprio Jesus, enfrentando e lidando com seus medos humanos. A Bíblia não desconsidera esse sentimento e nem o coloca, como eu disse, como falta de fé, mas como um diagnóstico da nossa própria humanidade. Um sentimento positivo no aspecto da defesa, mas negativo à medida que ele não nos tira dessa sensação de sobressaltos e sempre nos domina com um sentimento onipresente que algo ruim vai acontecer. E aqui eu percebo que tem muita gente que acaba se tornando escravo desse sentimento. Não só a si próprio, mas também as pessoas que estão à sua volta. A pessoa que é refém do medo, não só ela é prisioneira, mas ela também aprisiona quem está à sua volta. Há uma frase do Max Lucado que nos coloca diante dessa reflexão de que a exposição ao medo é uma exposição humana. Ele diz o seguinte: a presença do medo não significa que não há fé. O medo, ele visita a todos, mas faça do seu medo um visitante e não um residente. E aqui nós temos uma transição importante. O medo, ele pode acontecer, mas ele não pode permanecer. O medo, ele pode surgir como um mecanismo de defesa, mas ele não pode nos escravizar. O medo é uma possibilidade diante das angústias da vida, das situações reais que podem acontecer. Isso é muito comum, mas ele não pode nos escravizar, escravizar as pessoas que estão à nossa volta, escravizar as famílias, os relacionamentos, ao ponto de sermos dominados ideologicamente por alguém que possa usar isso como uma ferramenta. Essa é a reflexão. A escolha é nossa. Sentir o medo, ter o medo, é uma coisa. Viver escravo do medo é outra coisa. E olha só o que o texto nos faz considerar. O texto, ele me faz considerar, em primeiro lugar, que o amor de Deus é o antídoto para o medo. Se o capítulo 4 trata do movimento de Deus na direção do ser humano, a gente percebe que o antídoto, ou seja, a cura, provém do próprio amor de Deus. O amor de Deus é que nos possibilita enfrentar o medo. Eu diria que a consciência do amor de Deus e o seu cuidado pela minha vida é que me ajuda a enfrentar situações de medos possíveis que eu possa viver. Quando eu me sinto amado, a expectativa do texto é essa reflexão, eu me sinto o quê? Seguro, protegido. E à medida que eu me encho desse amor que vem de Deus, não sobra espaço para o medo. Por isso que o Brennan Mann, ele usa uma expressão interessante que diz assim: o medo do caminho desconhecido à nossa frente destrói a confiança infantil na bondade ativa do Pai e em seu amor irrestrito. Eu quero explicar essa ideia de que o amor de Deus é um antídoto, o seu cuidado, a sua soberania, o seu poder, com uma ilustração simples. Eu tenho 3 filhos, cada um tem o seu medo predileto, mas um dos meus filhos tem muito medo de trovoada, chuvas, trovões. Lembro da música do Cocoricó, né? Quem é pai decora as músicas infantis, né? Até hoje. A gente escuta, começa a cantarolar, não para mais. Cocoricó eu sei de cor. Poderia cantar aqui um dia, fazer um especial sobre Cocoricó com vocês. E o meu filho tem muito medo de raios e trovões, porque tem uma música do Cocoricó também chamada Raios e Trovões. Então, quando chove, faz barulho, para onde eles vão? Para o nosso quarto. Correm para lá. Pai, está chovendo. Pai, está um barulho. Pai. Para nós que somos adultos, a gente sempre vai desconsiderar até mesmo com ata-se filho, não é nada. Filho, fique tranquilo. Agora, para a criança, o que ela quer? A proteção. E só o fato de se deitar com ela ou ela vir até a sua cama já é suficiente para que o medo dela passe. Mesmo que para nós esse medo seja insignificante, para a criança é tudo que ela precisa. Um ambiente seguro, protegido.
É exatamente isso que o texto nos propõe. Colocarmos diante de Deus os nossos medos, para que diante do seu amor, da sua grandiosidade, os nossos medos diminuam. Como se Deus pudesse nos abraçar, cuidar de nós e dizer o seguinte: não se preocupa com o barulho da chuva, não se preocupa com os trovões, não se preocupa com os ruídos, vem para cá. Fica aqui comigo, perto de mim. Eu poderia chegar para o meu filho e falar assim: enfrente os seus medos, você precisa ser corajoso, você é homem, a cultura machista diz isso. Mas eu sei que naquele momento, naqueles momentos, os nossos filhos precisam só da nossa presença, só da demonstração de que nós estamos cuidando, próximos dele. Não é assim? Com a nossa vida também se aplica. Coloque seus medos perto da dimensão do amor de Deus. E quando você colocar, você vai perceber que os seus medos ficam pequenos diante da proporção do amor de Deus. De que no amor não existe medo. No amor de Deus não existe medo. Nós podemos nos colocar diante dos teus braços e receber de Deus a manifestação do seu cuidado ao ponto de podermos descansar, ao ponto de podermos nos sentir seguros e protegidos. A segunda consideração do texto é o fato de que o amor, ele cura. Se nós temos o Deus como aquele que é o provedor, aquele que é o antídoto, o amor, o seu amor, nós temos então a afirmação de que o amor é a cura para os nossos medos. O amor é a cura para os nossos medos. O que isso significa? Significa que à medida que nós amamos as pessoas e as pessoas nos amam, nós encontramos nesse amor a possibilidade de enfrentarmos o medo. E olha só que interessante, eu estava pensando nisso essa semana. A Bíblia não coloca que a coragem, nesse texto, é um instrumento para vencer o medo. A Bíblia fala que o amor é que vence o medo, não é a coragem. Isso significa que o amor é um instrumento que nos faz vencer o medo. E aqui eu quero contar uma ilustração pessoal para você, para entender a dimensão de que o texto nos propõe. Desde o meu namoro eu sempre fui um cara muito medroso, confesso aqui sem nenhum tipo de constrangimento. Assistia filme de terror, depois ficava com medo, não dormia à noite e tinha muito medo de hospital. Sempre tive muito medo de hospital. Possibilidade de assistir o parto dos meus filhos sempre foi uma coisa para mim assim que não existiria a mínima possibilidade. Quando a gente namorava, a gente já discutia sobre isso ali. Mas você não vai? Não vou, nem coloque isso no seu coração, não vou assistir, não vou, não quero, vou desmaiar lá, vai dar trabalho. Não, imagine o mico que vai ser, tirando a criança e me acudindo, colocando oxigênio em mim. Não vou, e fui falando. Os amigos aqui que acompanharam o nascimento do meu primeiro filho sabem que eu fui assim, firme, não vou assistir, até que o amor disse assim para mim: você vai. Esse amor chama-se Aline. Você entendeu? Eu preciso de você lá. Eu quero que você esteja do meu lado. Eu preciso da sua presença lá. E eu fui, por amor. E sabe o que aconteceu? Eu venci o medo. Pelo amor que eu tinha por ela. E pelo amor que eu tive naquele momento que eu vi o choro do meu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu enfrentei várias situações na minha vida, depois dessas, que até diminuíram tudo o que eu tinha de sentimento. E as pessoas me perguntam constantemente como que é possível a gente viver uma situação como essa. Deixa eu dizer, constantemente eu já vi várias vezes a morte de perto. E em nenhuma delas eu tive medo. Não porque eu sou um cara corajoso, mas é porque encontrei no amor que eu tinha pelas pessoas e das pessoas por mim a força para enfrentar aquele momento. E é interessante, porque o medo, ele sempre se coloca como uma predisposição à situação. A gente tem medo de morrer, medo de perder as pessoas, mas quando a situação de fato acontece, os problemas de fato surgem, a gente encontra força no amor para enfrentá-los. E naquele momento o medo não nos domina.
Interessante isso. Todas as situações que eu me vi diante da morte, eu não tive medo. E eu sempre fui uma pessoa medrosa. Não porque me julgava um cara forte, e nem me julgo, mas por encontrar no amor a cura para os nossos medos. Deixa eu fazer uma aplicação muito simples para a sua vida, para você que se identifica com algum tipo de medo. Olhe para o amor das pessoas que estão à sua volta. E encontre nesse amor a cura para os seus medos. O amor que eles sentem por você e o amor que você sente por eles. Porque o prejuízo do medo também é pago por eles. Aliás, se eu não tivesse assistido o parto do meu filho, olha só o que eu teria perdido. A maior experiência da minha vida. Porque o amor traz cura e o medo traz prejuízos. O medo subtrai. E quando nós encontramos na mutualidade dos relacionamentos o amor, nós entendemos que esse amor acaba sendo o instrumento de cura para a nossa vida. Tim Keller tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: ações de amor levam a sentimentos de amor. Você tem alguém com medo? Não exponha essa pessoa com medo a lugares públicos. Não exponha essa pessoa a situações de coragem. Apenas ame as pessoas que estão ao seu lado, que são vítimas do medo. Porque é esse amor que elas precisam. Você é escravo desse medo. Encontre no amor que as pessoas têm por você a cura, para que seus medos sejam tratados, ao ponto de que eles não mais escravizem as suas relações. Encontre a cura no amor que você sente pelas pessoas que você ama, ou encontre cura no amor que elas sentem por você. Você entendeu? No sentimento que você sente por elas e no sentimento que elas sentem por você. Terceira consideração. O texto nos faz considerar que o amor é aperfeiçoado em nós diariamente e constantemente. Quero explicar muito bem isso para você entender o texto e não dar a ideia de que eu estou forçando o texto aqui. Nós devemos considerar essa expressão aperfeiçoado no amor como um alvo quase impossível de se alcançar. Raras vezes a tradução dessa expressão tem o aspecto ou o sentido da palavra perfeição, no sentido absoluto. Usualmente, nesse texto também, é usado no sentido relativo, e a palavra aqui é a expressão em grego teleio, plenamente desenvolvidos. Ou seja, Deus trabalhando em nós, somos aperfeiçoados no amor, significa que o amor de Deus em nós não fica no estado subdesenvolvido e inacabado, mas constantemente Ele nos enche com o seu amor e nos move a fazer a sua vontade de todo o coração. E aqui eu quero explicar essa definição. Ser aperfeiçoado no amor é um exercício. A afirmação, o amor lança fora o medo, ou no amor não existe o medo, é um exercício. Ser aperfeiçoado nessa consideração é fazer disso um exercício diário, porque os medos virão. Não vai acontecer um passe de mágica na sua vida, uma oração, para que você nunca mais tenha medo. Mas vai haver reflexão contínua, constante, de que na sua vida é preciso constantemente a afirmação de que o amor lança fora o medo. Que o perfeito amor lança fora o medo. Olha que interessante, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro usa a expressão, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É uma palavra correlata, que tem o mesmo sentido do texto que nós lemos. Por isso que algumas traduções dizem assim, o amor lança fora, o amor se despreende, e isso é um exercício constante, um despreendimento, um deslocamento do medo. Isso significa que para que o amor seja revelado em nós, em sua completude, é necessário que façamos um exercício diário. Todos os dias, nos lembrarmos, quando o medo soprar aos nossos ouvidos, quando o medo nos dominar, nos lembrarmos de que o amor lança fora
o medo. Todas as situações que eu enfrento, as situações da minha vida, olhar nos meus filhos e ver o seguinte: puxa, eu amo esses meninos demais, e é esse amor que me faz continuar. Eu amo a minha esposa demais, e é esse amor que me faz, como exercício diário, constante, enfrentar os meus próprios medos, os meus próprios receios, os meus próprios segredos, as minhas próprias limitações. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E que esse amor é o antídoto para os nossos medos. E que esse amor é a cura para aquilo que sentimos e que nos aprisiona. Há uma expressão do Brennan Mann que diz assim: viver pela graça em vez de pela lei leva-nos para fora da casa do medo e para o interior da casa do amor. A opção é nossa. Vivemos escravos diante da opressão do medo, ou habitarmos na casa do amor, onde é exigido de nós apenas o exercício constante de nos lembrarmos que o amor de Deus lança fora todo medo. Você tem percebido que eu estou repetindo isso constantemente? De que o amor lança fora todo medo? Porque uma das coisas que vem sobre nós quando nós estamos com medo é o pensamento repetitivo. O medo, ele sopra aos nossos ouvidos ao ponto de nos congelar, nos paralisar e aquilo ficar constantemente remoendo. Vai acabar, você vai perder, você vai morrer, você vai acontecer isso, e isso, isso. E quando isso acontecer, você ouvir do próprio Deus que o amor lança fora todo medo. Eu termino essa mensagem com o texto de João, capítulo 8, versículo 36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Lembra das prisões, que muitas das vezes nós nem reconhecemos que estamos presos aqui? Só há a liberdade, a libertação dos nossos medos em Cristo. Olha que interessante, nós vamos participar da ceia, e quando a gente olhar para o pão e para o cálice, nós vamos perceber que a demonstração prática do amor de Deus passou pela superação do medo. E eu creio que Cristo só superou os seus medos, não porque Ele foi extremamente corajoso, mas porque Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele chegou a suar sangue, com uma expressão terrível de medo, dominante, o seu corpo palpitou, pulsou o medo, mas Ele só venceu esse medo, porque Ele nos amava, e porque o amor lança fora o medo. Nesse sentido, Brennan Mann, comentando essa consideração, esse fato, diz o seguinte: fomos libertos do medo da vida e do medo da morte. O medo da vida se refere às fobias, aos medos mais distintos que nós temos, mais específicos. E o medo da morte, que é o medo do diagnóstico da nossa finitude, são insignificantes perto do amor de Deus, porque em Cristo nós vencemos o medo da vida e o medo da morte. Eu queria terminar contando uma história para você, você deve ter passado por isso. Eu não sei se você teve, como eu tive, a experiência de ir nessas montanhas russas que a gente tem, né? Todas as vezes que eu vou, eu me pergunto, por que eu estou fazendo isso? Hoje tem óculos 3D, é muito mais fácil fazer isso, né? Das últimas vezes que eu fui, eu estava na fila dizendo assim, meu Deus, não tenho mais, 3 filhos, esposa, para quê? E ali já suando gelado, o coração palpitando, o sentimento de desistir, começa a dominar você fala, vou ou não vou, os amigos perto podem tirar sarro, dar risada, e você naquele constrangimento, já gelado, não tinha nenhum Rivotril ali para tomar, para dar uma controlada, e você entra, medroso, fecha os olhos e de repente você abre o olho no meio e você começa a gritar, você começa a se ver o cara mais corajoso do mundo, sai de lá dizendo, uau, que coisa animal, e você vê que o seu medo é pequeno, porque você venceu os seus próprios medos. Eu sei o que é ser refém do medo, mas o que a Bíblia nos apresenta é a possibilidade de nós vencermos o medo pelo amor, para termos essa experiência de que muitos precisam.
de vencer os seus próprios medos, de superar os seus próprios medos. E olhar para trás e ver quão insignificantes esses medos eram e quantos prejuízos eles causaram na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, e poder celebrar, poder dizer o seguinte: eu venci, eu fui, eu consegui assistir o parto, eu vi, não tive medo, andei de avião, eu estive lá no momento mais difícil e superei a morte por amor, porque encontrei no amor a força, a cura, o antídoto para superar os nossos medos. Eu sei que muitos de nós nessa cultura gostaríamos de ouvir uma mensagem de coragem. É muito comum hoje, na ideia da confissão positiva, né? De que você pode todas as coisas. Mas o Evangelho nos coloca apenas em Cristo a possibilidade de enfrentarmos os nossos medos. E o Evangelho também nos coloca diante da nossa humanidade, considerando o medo um sentimento humano. Por isso eu queria terminar com a expressão do texto: o amor lança fora o medo. Ou na tradução que nós lemos, no amor não existe medo. Pastor, mas pode acontecer de novo. O que já aconteceu? Pastor, mas isso pode acontecer. Pastor, vai acabar o combustível. Pastor, amanhã tem a greve. Nos grupos de WhatsApp eu recebi várias mensagens: abasteça o carro. Pastor, a comida vai acabar, o pior vai acontecer. Pastor, eu vou perder. O amor lança fora o medo. Pastor, eu tenho medo, estou doente, estou enfermo, estou com uma dor aqui, o que isso pode acontecer? O amor lança fora o medo. Eu queria que você saísse daqui, dessa noite, com essa palavra para o seu coração. Feche teus olhos, vamos orar. Quais são os seus medos? Talvez alguns pareçam até cômicos, simples, mas para outros esse medo é incontrolável, é dominante. Eu diria, se você não sente medo, tem algum problema. Você está se escondendo atrás de alguma coisa, porque o medo é demonstração da nossa humanidade. Agora, nós temos uma escolha de termos no medo um mecanismo de defesa, ou termos no medo a prisão que nos sufoca, que nos faz refém e que nos domina, que causa prejuízos a nós, as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão à nossa volta. Ou nós podemos nessa noite experimentarmos do amor de Deus, desse amor que enche e preenche os nossos espaços vazios, trazendo cura para os nossos medos. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque os seus medos diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, os nossos pensamentos e sabe quantos medos nos visitam. Conhece a nossa história de vida e sabe do tanto que nós já sofremos com isso, de tantas experiências que nós tivemos prejuízos com esse tipo de sentimento. Ó Deus, aqui estão pessoas que se viram vítimas desse sentimento e são escravas desse sentimento que as domina. Por isso, Pai, que o Teu amor, que a Tua cura, o Teu amor que cura, seja derramado sobre nós nessa noite, preenchendo os espaços vazios do nosso coração, preenchendo, ó Deus, os nossos medos, os nossos receios, as nossas angústias. Ó Deus, que o amor que nós sentimos pelas pessoas que estão à nossa volta, os filhos, filhas, pais, esposa, marido, família, amigos, seja também um instrumento de cura para a nossa vida, para não desanimarmos, para não jogarmos as coisas para o alto, mas encontrarmos nesse amor a cura para continuarmos a caminhada da vida. É a nossa oração, é o nosso pedido, na consideração da Tua palavra, de que no amor não existe medo. Amém.